O mal de Parkinson é caracterizado pelos tremores nas mãos, dificuldade de falar e andar. Aproximadamente 1% da população sofre com a doença. Na Unesp de Marília, a pesquisadora Flávia Navega desenvolve técnicas de fisioterapia para parkinsonianos, melhorando a qualidade motora e a vida dos pacientes. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está aqui no Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do campus de Marília da Unesp. Ao nosso lado está a professora Flávia Navega, deste departamento, a qual realiza pesquisas neste ambiente, que é uma sala de aula e também um ambiente de pesquisas para alunos, mestrandos e doutorandos. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. Professora Flávia, que tipo de pesquisas são desenvolvidas neste ambiente? Bom, atualmente tenho desenvolvido pesquisas com análise do padrão de marcha de pessoas com doença de Parkinson para verificar quais são as diferenças na marcha de uma pessoa com a doença para aquele idoso ou um adulto sem a doença, né? Com o intuito de desenvolver métodos, alternativas para o tratamento da marcha e assim que eles possam melhorar o padrão da marcha e manter essa independência funcional por um maior período. Professora, quando a senhora se refere à marcha, é somente o caminhar ou qualquer tipo de locomoção ou habilidade manual? Qualquer tipo de mobilidade, porque para a gente executar nossas tarefas do dia a dia, a gente precisa ir de um local para o outro, né? Então eu consigo me deslocar com maior segurança se eu melhorar o meu padrão de marcha, melhorar a forma com que eu ando. Então eu consigo melhorar todas as atividades de vida diária. Professora Flávia, para quem está nos vendo agora, como uma pessoa pode detectar se um familiar, um amigo tem indícios da doença de Parkinson? Bom, os sinais mais clássicos da doença de Parkinson, dentre eles é o tremor, né, que é característico, é um tremor de repouso. Então aquela pessoa que está parada, que tem a mão tremendo, né, às vezes parece um tremor na mandíbula e durante a movimentação esse tremor para. Mas também são aquelas pessoas que têm os movimentos mais lentos, né? Então executa todas essas atividades de maneira mais vagarosa e também é duro, né? Tem rigidez, que a gente fala, que é o aumento do tônus, né? Então para movimentar ele tem muito mais dificuldade e consequentemente realiza os movimentos mais devagar. Professora Flávia, qual o profissional mais indicado para diagnosticar se realmente essa pessoa tem indícios ou mesmo já tem a doença de Parkinson? É o neurologista que faz o diagnóstico clínico do paciente com doença de Parkinson. É uma doença neurológica, né? Ela é uma doença neurodegenerativa. Então, é o neurologista que faz o diagnóstico. Aliás, a senhora podia falar, se não me falha a memória, é a segunda doença com maior índice? Isso, dentre as doenças neurodegenerativas, ela é considerada a segunda doença. Mas dentre as doenças que acarretam distúrbios do movimento, ela é considerada a primeira doença. Então, as pessoas que têm dificuldades de se movimentar, que apresentam a doença neurodegenerativa, provavelmente pode ser doença de Parkinson. Não tem cura? Não tem cura. Professora, a senhora pode nos dar algum depoimento em relação a como é que é feita a análise entre o tratamento alopático, ou seja, com medicamentos, somado ao tratamento fisioterapêutico exercido aqui no campus de Marília da Unesp? Sim, né? Então existem medicamentos para a doença de Parkinson, né? Dentre eles, vamos dizer assim, o L-Dopa, que é o mais comum que os pacientes usam e é o melhor deles, até onde eu conheço, né? E durante as minhas pesquisas, eles continuam tomando a medicação normal. Não altera, né? nada? Não altera. O que não pode acontecer durante o período de pesquisa, vamos supor 2, 3 meses daquele projeto de pesquisa, não pode ter alteração medicamentosa. Então ele começa tomando uma dose, continua tomando a mesma dose até o final da pesquisa. Né? Então, para a gente ter certeza que os benefícios são advindos do nosso tratamento e não de uma alteração farmacológica. E aqui neste laboratório, nós vemos ali uma esteira, estamos vendo imagem do seu Samuel caminhando. Que tipo de exercício ele está realizando? Bom, então ali a gente tem, né, a esteira, ela fica sob essa estrutura metálica
Então, todo paciente que a gente vai colocar para andar na esteira, ele utiliza esse colete de segurança, né, para que se tiver alguma intercorrência, o paciente perder o equilíbrio, tropeçar, alguma coisa, ele não cai, então esse colete sustenta. Então, como vocês podem observar nessa imagem do seu Samuel andando na esteira, ele tem uma célula de carga ali no final do cabo de aço, e essa célula de carga nos permite suportar 20%, né? Assim, a gente suporta, nossa pesquisa, 20% do peso corporal dele para facilitar a caminhada. Então, é como se ele estivesse mais leve, caminhando de maneira mais leve. E esse som, junto com esses sensores, o que isso representa nesse teste? Então, os sensores a gente utiliza para depois, através de programas de computador, a gente analisar, né, a amplitude do passo, né, o comprimento do passo, se os movimentos dele estão melhorando. E o estímulo auditivo que a gente vê, né, para a gente marcar o ritmo do passo. Então, existem inúmeras pesquisas que falam que isso pode beneficiar o tratamento da marcha dessas pessoas. Então, a gente, através desse estímulo, a gente está analisando se a gente consegue interferir no padrão de marcha dele, aumentando o comprimento do passo, já que uma das características da marcha desse paciente são passos curtos. Podemos ver, então, agora um depoimento do seu... O mal de Parkinson é caracterizado pelos tremores nas mãos, dificuldade de falar e andar. Aproximadamente 1% da população sofre com a doença. Na Unesp de Marília, a pesquisadora Flávia Navega desenvolve técnicas de fisioterapia para parkinsonianos, melhorando a qualidade motora e a vida dos pacientes. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está aqui no Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do campus de Marília da Unesp. Ao nosso lado está a professora Flávia Navega, deste departamento, a qual realiza pesquisas neste ambiente, que é uma sala de aula e também um ambiente de pesquisas para alunos, mestrandos e doutorandos. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. Professora Flávia, que tipo de pesquisas são desenvolvidas neste ambiente? Bom, atualmente tenho desenvolvido pesquisas com análise do padrão de marcha de pessoas com doença de Parkinson para verificar quais são as diferenças na marcha de uma pessoa com a doença para aquele idoso ou um adulto sem a doença, né, com o intuito de desenvolver métodos, alternativas para o tratamento da marcha e assim que eles possam melhorar o padrão da marcha e manter essa independência funcional por um maior período. Professora, quando a senhora se refere à marcha, é somente o caminhar ou qualquer tipo de locomoção ou habilidade manual? Qualquer tipo de mobilidade, porque, né, para a gente executar nossas tarefas do dia a dia, a gente precisa ir de um local para o outro, né? Então eu consigo me deslocar com maior segurança se eu melhorar o meu padrão de marcha, melhorar a forma com que eu ando. Então eu consigo melhorar todas as atividades de vida diária. Professora Flávia, para quem está nos vendo agora, como uma pessoa pode detectar se um familiar, um amigo tem indícios da doença de Parkinson? Bom, os sinais mais clássicos da doença de Parkinson, dentre eles é o tremor, né, que é característico, é um tremor de repouso. Então, aquela pessoa que está parada, que tem a mão tremendo, né, às vezes parece um tremor na mandíbula e durante a movimentação esse tremor para. Mas também são aquelas pessoas que têm os movimentos mais lentos, né, então executa todas as atividades de maneira mais vagarosa e também é duro, né, tem rigidez que a gente fala, que é o aumento do tônus. Né, então, para movimentar, ele tem muito mais dificuldade e, consequentemente, realiza os movimentos mais devagar. Professora Flávia, qual o profissional mais indicado para diagnosticar se realmente essa pessoa tem indícios ou mesmo já tem a doença de Parkinson? É o neurologista que faz o diagnóstico clínico do paciente com doença de Parkinson. É uma doença neurológica, né? Ela é uma doença neurodegenerativa. Então, é o neurologista que faz o diagnóstico. Aliás, a senhora podia falar, se não me falha a memória, é a segunda doença com maior índice? Isso, dentre as doenças neurodegenerativas, ela é considerada a segunda doença. Mas, dentre as doenças que acarretam distúrbios do movimento, ela é considerada a primeira doença. Então, as pessoas que têm dificuldades de se movimentar, que apresentam a doença neurodegenerativa, provavelmente pode ser doença de Parkinson. Não tem cura? Não tem cura. Professora, a senhora pode nos dar algum depoimento?
por essa população, né? Até porque a gente entra em contato com vários pacientes e a gente vê a melhora deles e isso é um incentivo, né, para continuar nessa carreira acadêmica. Eu pretendo, assim, terminar o mestrado, doutorado e seguir. Parabéns e sucesso. Obrigada. O Ciências Sem Limites está num outro ambiente dentro do laboratório do Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ao nosso lado está a Nise Marques. Ela é professora substituta e pertence ao grupo de pesquisas da professora Flávia e desenvolve pesquisas nesta área. Conta pra gente o que você desenvolve aqui, Nise. Recentemente eu tenho participado dos projetos da professora Flávia, que todos envolvem pacientes com doenças de Parkinson, e a ideia é a gente avaliar o movimento humano, ou seja, avaliar a cinemática do movimento, que significa identificar alguns parâmetros que mostram como o indivíduo realiza o andar. E esses parâmetros são extremamente importantes para a gente conseguir identificar estratégias da fisioterapia, por exemplo, os treinamentos que a gente pode realizar para aumentar, né, facilitar o ganho de algum tipo de capacidade física do paciente. Vocês analisam só quem é acometido da doença ou pessoas normais e comparam? Geralmente a gente compara pessoas que não têm Parkinson e pacientes que têm Parkinson. A ideia é que a gente otimize a evolução desse paciente para que ele se mantenha numa condição próxima ao indivíduo que não tem a doença. Agora a gente nota que tem câmeras, vocês usam todos esses recursos? A gente usa as câmeras principalmente para identificar esse padrão de movimento, porque ele traz informações importantíssimas para a gente trazer novos treinamentos para o paciente, identificar variáveis que possam, por exemplo, predizer quedas nessa população, para que a gente possa traçar estratégias preventivas melhores. Então é muito mais preventivo do que um diagnóstico para detectar a doença ou coisa que vale? Geralmente o paciente já chega com o diagnóstico fechado, então ele tem a doença de Parkinson, mas ao ter doença de Parkinson, ele fica mais predisposto, por exemplo, a alterações de quedas e na mobilidade. Isso diminui a funcionalidade que a gente fala, ou seja, a capacidade daquele indivíduo em realizar atividade de vida diária. Então, a ideia é a gente avaliar esse padrão de marcha para que reduza os danos que a doença pode causar. Onde é que você quer chegar? A ideia é que a gente consiga encontrar um treinamento que realmente seja capaz de otimizar a capacidade física do indivíduo com Parkinson. Essa é a nossa ideia do trabalho. Parabéns e sucesso. Obrigada. O Ciências Sem Limites está num outro ambiente, aqui onde são desenvolvidas as pesquisas sobre doença de Parkinson. Ao nosso lado está a jovem Débora Espinosa. Que tipo de pesquisa você desenvolve neste ambiente? Bom, eu sou aluna de doutorado, faço parte do grupo de extensão da professora Flávia e nesse laboratório a gente trabalha com a parte da cinética, ou seja, a gente estuda a força que o solo aplica na gente quando nós estamos caminhando. Então existe uma plataforma de força que fica sobre a passarela por onde o indivíduo com Parkinson vai caminhar. Essa passarela está interligada com softwares e tal? Isso, quando o indivíduo pisa na plataforma, nós recebemos o sinal no software, nós vamos identificar como que ele está pisando o pé dele durante a caminhada. Então se ele está sobrecarregando mais uma parte do pé, se ele está apoiando todo o pé ou uma parte do pé. Então, com isso, a gente consegue identificar alterações no jeito que o indivíduo caminha. E, consequentemente, identificando essas alterações, a gente consegue propor um tratamento fisioterapêutico. Dependendo da evolução da doença, há diferentes formas de caminhar? Sim, quando o paciente evolui, ele pode melhorar com o tratamento fisioterapêutico o jeito que ele está caminhando. Consequentemente, ele pode caminhar numa distância maior, numa velocidade mais ideal, comprometendo menos as articulações do corpo dele. Sobre direção, também vocês verificam isso? Sim. Além disso, a gente procura ensinar o paciente a caminhar com diferentes tarefas, que é o que representa o nosso dia a dia. Que é as imagens da dona Joana. Isso, então dificilmente a gente simplesmente caminha sem fazer nada. Então, ou a gente caminha carregando uma compra, ou a gente caminha falando ao telefone, sempre fazendo uma dupla atividade, que a gente chama de dupla tarefa. E quando a gente faz uma dupla tarefa, a gente sobrecarrega o nosso corpo, porque a gente tem que dividir a atenção. Então, eu tenho que caminhar ao mesmo tempo que eu falo ao telefone. Então, essa divisão da atenção
pode alterar o jeito que o indivíduo caminha. Então, é essas alterações que a gente busca identificar para poder, então, realizar uma intervenção na fisioterapia. Onde você quer chegar com essa pesquisa? A gente quer melhorar o padrão de caminhada dos indivíduos com Parkinson. Parabéns e sucesso. Obrigada. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Na sequência, continuamos a nossa conversa com a pesquisadora Flávia Navega, aqui do campus de Marília, da Unesp. É um instante só, eu espero por você. Ciência Sem Limites, volta já! O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês puderam ver, o assunto de hoje, doença de Parkinson. A pesquisadora Flávia Navega dá esclarecimentos sobre o tratamento através da fisioterapia. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí na sua tela, frfaganello@marilia.unesp.br. Se quiser contactar o site, www.marilia.unesp.br. Se quiser rever os programas do Ciência Sem Limites, www.tv.unesp.br. E se quiser falar com a gente, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Professora, parabéns pelas suas comandadas, pelo seu grupo, pela sua equipe. Nós notamos que são pesquisadoras engajadas no assunto e realmente preocupadas com o semelhante. Como a fisioterapia pode atuar no benefício dos pacientes que são acometidos da doença de mal de Parkinson? Bom, a fisioterapia, ela beneficia os pacientes com doença de Parkinson desde a sua forma convencional. Então, muitos pacientes procuram a fisioterapia em clínicas, né, em tratamentos da prefeitura, porque a fisioterapia tenta manter esses indivíduos ativos, aumentando força muscular, aumentando os movimentos dele, as amplitudes de movimento. Então, desde a sua forma convencional, a fisioterapia é benéfica para esses indivíduos. E em relação às pesquisas, eu acredito que cada vez mais a gente tem recursos que possam melhorar ainda mais. Então, a gente, através da literatura internacional, de buscas científicas que a gente faz, a gente tenta trazer aqui para a nossa realidade o que tem de mais novo. Então, essa marcha com diferentes atividades. Então, por exemplo, a marcha falando ao celular, a marcha segurando a sacola de compra, que são atividades do dia a dia da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa ela coloca em risco a sua segurança ao falar no celular, porque ela tira a atenção da marcha e isso pode aumentar o risco de quedas. Então, a gente quer ver até que ponto nessas pessoas com doença de Parkinson isso pode prejudicar ou não. Então, a gente tenta trazer assim, as ferramentas mais atuais para a gente pesquisar os benefícios que a gente pode trazer. A senhora falou em termos de marcha, nós vimos imagem aí da dona Joana caminhando. Ela também gravou um depoimento para a gente. Vamos assistir o depoimento e a senhora vai se deparar com a emoção dela participar desse projeto. Roda o VT. O mal de Parkinson é caracterizado pelos tremores nas mãos, dificuldade de falar e andar. Aproximadamente 1% da população sofre com a doença. Na Unesp de Marília, a pesquisadora Flávia Navega desenvolve técnicas de fisioterapia para parkinsonianos, melhorando a qualidade motora e a vida dos pacientes. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está aqui no Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do campus de Marília, da Unesp. Ao nosso lado está a professora Flávia Navega, deste departamento, a qual realiza pesquisas neste ambiente, que é uma sala de aula e também um ambiente de pesquisas para alunos, mestrandos e doutorandos. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. Professora Flávia, que tipo de pesquisas são desenvolvidas neste ambiente? Bom, atualmente tenho desenvolvido pesquisas com análise do padrão de marcha de pessoas com doença de Parkinson, para verificar quais são as diferenças na marcha de uma pessoa com a doença para aquele idoso ou um adulto sem a doença, com o intuito de desenvolver métodos, alternativas para o tratamento da marcha, e assim que eles possam melhorar o padrão da marcha e manter essa independência funcional por um maior período. Professora, quando a senhora se refere à marcha, é somente o caminhar ou qualquer tipo de locomoção ou habilidade manual?
Qualquer tipo de mobilidade, porque né, para a gente executar nossas tarefas do dia a dia, a gente precisa ir de um local para o outro, né? Então eu consigo me deslocar com maior segurança se eu melhorar o meu padrão de marcha, melhorar a forma com que eu ando. Então eu consigo melhorar todas as atividades de vida diária. Professora Flávia, para quem está nos vendo agora, como uma pessoa pode detectar se um familiar, um amigo tem indícios da doença de Parkinson? Bom, os sinais mais clássicos da doença de Parkinson, dentre eles é o tremor, né, que é característico, é um tremor de repouso. Então, aquela pessoa que está parada, que tem a mão tremendo, né, às vezes parece um tremor na mandíbula, e durante a movimentação esse tremor para. Mas também são aquelas pessoas que têm os movimentos mais lentos, né, então executa todas as atividades de maneira mais vagarosa. E também é duro, né? Tem rigidez, que a gente fala, que é o aumento do tônus. Né? Então, para movimentar, ele tem muito mais dificuldade e, consequentemente, realiza os movimentos mais devagar. Professora Flávia, qual o profissional mais indicado para diagnosticar se realmente essa pessoa tem indícios ou mesmo já tem a doença de Parkinson? É o neurologista que faz o diagnóstico clínico do paciente com doença de Parkinson. É uma doença neurológica, né? Ela é uma doença neurodegenerativa. Então, é o neurologista que faz o diagnóstico. Aliás, a senhora podia falar, se não me falha a memória, é a segunda doença com maior índice? Isso, dentre as doenças neurodegenerativas, ela é considerada a segunda doença. Mas, dentre as doenças que acarretam distúrbios do movimento, ela é considerada a primeira doença. Então, as pessoas que têm dificuldades de se movimentar, que apresentam a doença neurodegenerativa, provavelmente pode ser doença de Parkinson. Não tem cura? Não tem cura. Professora, a senhora pode nos dar algum depoimento em relação a como é que é feita a análise entre o tratamento alopático, ou seja, com medicamentos, somado ao tratamento fisioterapêutico exercido aqui no campus de Marília da Unesp? Sim, né? Então existem medicamentos para a doença de Parkinson, né? Dentre eles, vamos dizer assim, o L-Dopa, que é o mais comum que os pacientes usam e é o melhor deles, até onde eu conheço, né? E durante as minhas pesquisas, eles continuam tomando a medicação normal. Não altera né? nada? Não altera. O que não pode acontecer durante o período de pesquisa, vamos supor 2, 3 meses daquele projeto de pesquisa, não pode ter alteração medicamentosa. Então, ele começa tomando uma dose e continua tomando a mesma dose até o final da pesquisa. Né? Então, para a gente ter certeza que os benefícios são advindos do nosso tratamento e não de uma alteração farmacológica. E aqui neste laboratório, nós vemos ali uma esteira, estamos vendo imagem do seu Samuel caminhando. Que tipo de exercício ele está? Uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Nós esperamos por você.